Hoje nós vamos começar o estudo sobre potenciação e radiciação de números racionais. Bom, anteriormente nós já estudamos sobre a potenciação e radiciação de números inteiros e números naturais. O processo é o mesmo, a diferença é que agora nós vamos trabalhar com números em formato de fração e também na forma decimal. Vejamos aqui os exemplos da página 37. Então, aqui na página 37, a potenciação de números racionais é feita de forma semelhante à potenciação com números naturais, como eu já disse. Então, aqui nós temos a regrinha, né? O A está representando a base e o zero expoente. Então, aqui está falando que toda base diferente de zero, então A diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Mesma regra lá dos números naturais e inteiros. Todo número elevado a zero vale 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, toda a base A, né, está representada com a letra A. Então, se eu tenho lá 6 elevado a 1, vai ser 6. 7 elevado a 1, vai ser 7. Então, aqui é só a forma genérica, a fórmula, né? E se eu tenho uma base A elevada ao expoente N, né, vários fatores repetidos, então a base vai se repetir conforme o expoente. Então, resumindo aqui, potência é todo número não nulo na forma AN. O que é não nulo? Então, essa base ela não pode ser zero. O nulo aqui significa zero, ok? Bom, então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Como o expoente positivo da potência indica a quantidade de vezes que esse número será multiplicado, ao escrevermos 3,2 ao quadrado, nós temos a multiplicação de 3,2 vezes 3,2. No caso, menos 10,5 ao cubo, nós vamos repetir então esse 10,5 três vezes. Lembrando que a maneira correta de ler esse número decimal seria aqui menos 10 inteiros e 5 décimos elevado ao cubo. Quando aplicamos a potenciação com o número racional na forma fracionária, nós temos esse exemplo aqui, ó, 4 terços elevado à quarta potência. Então, significa que o 4 terços vai se repetir 4 vezes. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e 3 também 4 vezes. 4 elevado à quarta e 3 elevado à quarta. Assim, nós temos aí a forma, a maneira genérica, né? A formulinha, que nós nem precisamos nos atentar tanto, só entender mesmo a regrinha aqui. Então, para a definição da potência, também devemos considerar que todo número racional elevado a zero é igual a 1. Então, por exemplo, se eu tenho lá 30 centésimos, aqui, né? Vou até fazer um risquinho para vocês visualizarem, ó. Se eu tenho 30 centésimos elevado a 1, né? 0,30 elevado a 1. Ai, peraí, esse negócio que saiu aqui. Todo número racional elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu tenho 0,30 elevado a 1, eu tenho ele mesmo. Agora, se eu tenho o 30 centésimos, que é 0,30 elevado a 0, eu tenho o resultado 1. Então, prosseguindo aqui, nesse segundo ponto, todo número racional elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho aqui, ó, 5 inteiros, 881, eu tenho a mesma coisa que 5,88. Eu posso aproximar aqui para as duas primeiras casas decimais. Outra observação importante é que a base, né, se a base for negativa e a potência for par, o resultado é positivo. Então, sempre que uma potência é negativa, mas está elevada a expoente par, o resultado é positivo. Se tiver elevada a expoente ímpar, conserva o sinal da base. Essa regra é a mesma, tanto para os números racionais, quanto para os números naturais, inteiros. E aí nós temos aqui um diálogo entre alguns alunos e a professora. Professora, se a fração não estiver entre parênteses, como resolvemos? Então, aqui nós temos uma potência, ó. Como você calcularia a expressão menos 5 ao quadrado sobre 8?
Qual é a base que está elevada ao expoente 2? Qual é o valor da expressão? Então, nesse caso, quando não tem parênteses, nós vamos conservar, tá, o sinal da base, né? Igual aqui, a gente conserva o menos e resolve a potência normalmente. 5 ao quadrado, 25, e conserva o 8, porque o 8 não está ao quadrado. Quem está ao quadrado é somente o numerador. Nós vamos ver agora, na página 39, a questão número 1 do jogo rápido, que diz o seguinte: considerando que o volume de um cubo de aresta x é x ao cubo, determine os volumes dos cubos a seguir. Então, nesse caso aí, por que que... Vamos entender aqui primeiro o que que é aresta, né? Então, aqui nós temos... Vou até fazer aqui em vermelho. O que são arestas do cubo? Ó, isso aqui é uma aresta. Saiu aqui, deixa eu só voltar. Isso aqui é uma aresta. Isso é aresta. Então, aqui nós temos essas arestas. São as linhas que formam o cubo. E cada aresta vale 5,4 centímetros. Para calcular o volume de um cubo, basta a gente pegar cada uma das arestas e elevar o cubo. Então, nós vamos pegar lá 5,4 elevado ao cubo. Ou seja, vocês vão fazer aí a multiplicação 5,4 vezes 5,4 vezes 5,4, tá? É isso que vocês vão fazer aí. É bem simples calcular o volume de um cubo. Vamos ver esse outro cubo que eu desenhei aqui na apostila do lado, para vocês terem uma noção se fosse o volume com o número inteiro, né, com o número natural. Então, eu coloquei aqui, desenhei o cubo e coloquei cada aresta valendo 3 centímetros, no caso. Vou colocar aqui centímetros. 3 centímetros, olha só. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, aqui 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós vamos pegar 3 vezes 3 vezes 3. Só multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, altura e largura. Então, nós vamos montar aqui uma potência. Então, 3 ao cubo vai ser igual, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Vai dar 27 centímetros cúbicos. A unidade de medida do volume é centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim por diante. Ok? Agora reparem nessa atividade. Um deslizamento ocorrido em uma encosta de estrada deslocou 337,5 metros cúbicos de terra sobre a pista. E para a limpeza dessa área, a prefeitura destinou caminhões com dimensões indicadas na figura. Reparem que na caçamba desse caminhão nós temos um formato cúbico. Nós temos um comprimento, uma altura e uma largura. E são essas que estão descritas aqui. Então, no máximo, quantos metros cúbicos de terra podem ser transportados em cada caminhão? Para você saber quantos metros cúbicos de terra serão transportados nesse caminhão, você vai calcular o volume dessa caçamba, tá? Então, no mesmo processo que nós já aprendemos, vocês vão multiplicar aqui o comprimento pela altura e pela largura, ok? Então, essa é uma atividade que vocês vão fazer agora. Bom, então aqui nós temos uma questão 2. Uma sala de aula tem 7 metros de comprimento, 6,40 metros de largura, ou seja, 6 metros e 40 centímetros de largura e 3 metros e 20 centímetros de altura. Calcule o volume dessa sala. Mesma coisa, vocês vão, se quiser até desenhar aqui, né, o cubo representado por essa sala, e aí vocês vão calcular aí a multiplicação entre essas 3 dimensões, ou seja, calcular o volume desse cubo. E aí vai dar uma dessas alternativas.